Vamos lá, Mateus 28, quero meditar com você nessa manhã. Acalme o seu coração aí. Mateus 28, versículos 18 a 20, eu quero ler com você, que é a base dessa palavra de hoje, mas que nós vamos também por outros versículos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Diga comigo, autoridade. Jesus está dizendo, olha, foi-me dada, ele está falando dele mesmo, pelo Pai, toda a autoridade no céu e na terra. Mas olha que incrível, e ele diz, portanto, porque eu tenho essa autoridade, vocês, olha, agora parece que ele transfere, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E agora ele faz uma promessa, olha, quem está cumprindo a grande comissão, quem tem compromisso com a grande comissão, ele está dizendo, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus está falando, até o fim dos tempos, Jesus está falando isso para quem? Ali, naquele contexto, para os discípulos. Essa palavra, ela não é para uma pessoa específica, mas ela é para todo aquele que é discípulo verdadeiro de Jesus, amém? E o que ela fala, ela tem muitas verdades aqui, mas uma verdade que ele está dizendo sobre autoridade. E a palavra que eu quero ministrar ao seu coração nessa manhã é sobre autoridade. Ele te deu autoridade. A Bíblia diz que Jesus, o nome de Jesus te dá autoridade para muitas coisas. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês às vezes vão pisar em serpentes. Em meu nome vocês vão curar os enfermos. Em meu nome você pode eventualmente ser enganado, beber um veneno e nada vai acontecer com você. Amém? Jesus está falando sobre a autoridade que tem no nome dele. Ele está deixando uma autoridade agora para nós. Porque ele está falando, olha, essa mesma autoridade que eu recebi do Pai, eu quero que vocês tenham também. Amém? Tudo bem aí? Agora veja, como exercitar essa autoridade que Deus nos deu? Sabe, como exercitar? Deus nos deu autoridade sobre muitas coisas. Por exemplo, Deus nos deu autoridade sobre demônios, sobre espíritos malignos. A nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, mas ela é contra principados e autoridades e governos nas regiões celestiais. Eu não sei se você já teve a experiência, da coisa mais fácil que tem nesse mundo, a coisa mais fácil nessa esfera de autoridade espiritual, que eu acredito, é expulsar um demônio, tá? É verdade, você assustou, né? Não sei se você teve essa experiência, Ela é uma experiência simples, mas ela é incrível, porque você vê a autoridade que há no nome de Jesus, é no nome de Jesus, mas você vê a autoridade que Deus te dá. Então, sabe, se você não teve essa experiência, e ultimamente eu estou achando estranho, os demônios estão muito quietinhos, mas não sei se a gente já expulsou os principais, ficou só um pouquinho, eu não sei, ou se eles estão alojadinhos, fica lá, ele já viu que se ele manifestar ele é expulso, então ele fica alojadinho ali, misericórdia, hein, irmão, misericórdia. Tem algum aí? Não, amém. Mas sabe, uma das autoridades que Jesus nos deu é para expulsar demônios. É autoridade sobre principados, sobre autoridade, sobre demônios. Jesus, ele exerceu essa autoridade. E agora ele colocou sobre nós. A palavra de Deus diz que ele colocou o inimigo debaixo dos seus pés. E é incrível porque a palavra diz que ele deu essa autoridade à igreja. Ele deu autoridade ao seu corpo. Aliás, o próprio pé, Jesus é o cabeça. O próprio pé é a parte de quem? Do corpo, sabe? Então as escrituras sempre apontam que essa autoridade de Jesus, ele compartilhou com a igreja. E hoje eu quero falar sobre essa autoridade de Deus, que você tem, para pedir para Deus, para receber de Deus, para orar e as suas orações serem respondidas, amém? Jesus, ele disse em João, capítulo 16 de João, o Evangelho, versículos 23, 24, ele diz assim: naquele dia
vocês não me perguntarão mais nada. Ele está falando depois, não é? Do tempo vindouro. Ele diz, eu lhes asseguro, eu lhes garanto. E assegurar é do tipo assim, eu lhes garanto que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Amém ou não? Será que você crê mesmo? Deus, Ele está dizendo, olha, Deus vai te dar tudo que você pedir em meu nome. Tudo que você pedir em meu nome. Ah, então você tem que ser um pidão? Não. Então você pode pedir qualquer coisa, mesma coisa que não é da vontade de Deus? Não. Mas Ele está dizendo nesse contexto, da bênção de Deus. Ele, olha, eu asseguro que você pode pedir, que você vai pedir, e o Pai lhe dará tudo que pedirem em meu nome. Agora veja, João 16, 24, ele diz assim, até agora, vocês não pediram nada. Cara, nós já estamos aqui 3 anos nesse ministério, e eu estou pedindo, peço aqui, peço dali, peço aqui, vocês estão andando comigo, vendo eu pedir, mas vocês mesmos não pedem, vocês não estão pedindo nada, sabe, é como se Ele estivesse falando, olha, o Pai tem tudo, mas vocês não receberam nada, porque vocês não estão pedindo nada, até agora vocês não pedem nada, vocês não estão pedindo nada em meu nome. Agora Ele diz, peçam e receberão. Qual o propósito de recebermos quando a gente pede? Qual o propósito? Olha, você tem que receber, mas você tem que pedir, mas não. Olha o propósito, é muito, muito santo, meu irmão. Isso aqui é santo. Olha, peçam e vocês receberão, para que a alegria de vocês seja, meus irmãos, vejam. Muitas vezes nós olhamos o Deus da Bíblia e Ele às vezes é diferente do Deus da religião. Não sei se você entendeu. O Deus da Bíblia é diferente do Deus da religião. Sabe, olha, o Deus da Bíblia, esse Deus que nós amamos, que nós servimos, Ele é interessado na minha e na sua alegria. Ele não é um Deus, né, assim carrasco, carrancudo, Ele não é um Deus terrível, Ele é um Deus que está dizendo, cara, pede filho, pede em nome do meu filho Jesus, pede por causa do que Ele fez, pede que vocês vão receber, pede porque vocês vão receber, e vocês vão receber, porque eu quero ver os meus filhos cheios de alegria. Ele está dizendo isso, olha como que a Bíblia diz, e ela diz mais, ela fala para que a alegria de vocês seja o quê? Completa. E aí quando você vê, Deus Ele está querendo na prática abençoar os seus filhos. Sabe, meus irmãos, nessa manhã eu quero dizer com convicção de fé, convicção bíblica, que Deus ama abençoar e prosperar os seus filhos. Por favor, eu estou falando de uma bênção de Deus, é uma bênção para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, sabe, e não é algo que nós precisamos assim, de certa forma nos preocupar tanto, mas é algo que acontece na vida dos filhos. Por quê? Porque Deus ama que você tenha alegria completa, e às vezes eu fico vendo esses irmãozinhos afetados, né, aqui na igreja espero que não tenha nenhum, mas às vezes lá fora a gente vê, nas redes sociais a gente vê aqueles irmãos afetados, né, aqueles irmãos assim religiosos, e eles vêm e falam aquelas coisas assim para você, olha, você não pode buscar prosperidade, busca Deus, busca a espiritualidade, busca as coisas espirituais, mas você não pode buscar as coisas materiais. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso aí? De verdade, já ouviu isso? Quase todo mundo já ouviu isso, mas sabe, esses irmãos, ou essas pessoas, ou esses, né, religiosos, na verdade, mesmo sem saber, eles estão tentando roubar a bênção do abençoador na sua vida, mesmo sem saber, às vezes não é por mal, mas por causa de um engano, eles estão tentando roubar a bênção. Eles querem colocar um cristianismo místico num nível, onde que a gente começa a achar que não pode pedir. Eu já ouvi gente, isso eu já ouvi até aqui, infelizmente, mas eu já ouvi gente achando bonito dizer assim, pastor, eu oro todo dia. Que legal, irmão, amém. E aí, como é que está a sua oração? Eu oro todo dia, eu oro 20 minutos, meia hora, mas sabe de uma coisa, pastor, eu não peço nada, eu só agradeço, porque em outras palavras ele está querendo dizer, eu sou espiritual, eu não preciso de nada. Deus, sabe, em outras palavras, ele está dizendo, e ele fala assim, eu só agradeço, eu não peço nada. Sabe o que me passa a impressão? Que esses irmãos são mais espirituais do que Jesus. Eles são mais espirituais que Jesus. Jesus não é tão espiritual assim, então ele é mais espiritual que Jesus. Quantos estão entendendo? Aí outro dia eu ouvi uma pessoa, ela falou assim, sabe de uma coisa, eu não peço nada para mim.
Eu só peço para os meus filhos, para as pessoas, eu só peço para os outros, mas para mim mesmo eu não peço nada, porque isso é um egoísmo. Aonde está escrito que é egoísmo? Então você está dizendo que Jesus está ensinando o egoísmo? Ele está dizendo: peçam e vos será dado, peçam e receberão, porque eu quero ver a alegria de vocês completa, amém? Está entendendo ou não? Meu irmão, você crê na Bíblia? Crê na Bíblia? Você crê no que Jesus disse? Sabe, então cuidado com essas coisas. Nós não podemos buscar. Sabe por quê, meu irmão? Isso é muito estranho. Sabe, mesmo sem intenção, essas pessoas estão falando uma besteira, porque Deus quer nos abençoar. Então, eu creio que Deus quer abençoar você, por exemplo, para a sua alegria ser completa, sabe, para o seu casamento ser muito bom, para a área financeira da sua vida ser muito boa, para que você possa fluir nos dons que Deus te deu, para que você possa ter mais capacidade. Pede capacidade. O apóstolo Tiago falando: olha, aquele que não tem sabedoria, ele é meio tolo, mas ele pode pedir sabedoria. Ele está falando isso para a igreja. Olha, tem cristãos que não têm esse negócio, mas tem uma coisa boa: ele não tem, mas pode pedir, aleluia, amém? Então aquilo que você não tem, você pode pedir. Você pode pedir capacidade para exercer outro nível no seu trabalho. Você pode pedir capacidade para liderar uma célula com alegria, vamos dizer assim, com habilidade. Você pode pedir para ser um pai maravilhoso. Eu tenho orado esses dias, porque eu achei que era facinho ser pai. É fácil. Aí esses dias eu falei: Senhor, me capacita para esse negócio. Eu achei que era mais fácil. Me capacita, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí o menino começa a chorar, e aí eu estava vendo os vídeos, e eu sei que ele já tem manha. 3 meses o menino já tem manha. Então tem o choro da fome, que é aquele assim, desesperador, tipo: eu quero comer, não tem jeito, eu vou comer, eu vou passar fome. Aí você dá comida para ele, comida sim, né, leite. Mas aí tem o choro dele, que é o choro do sono, que ele fica assim, aí assim, estou percebendo. Aí agora eu estou treinando, porque tem o choro da manha. O choro da manha é quando a gente coloca ele, por exemplo, no carrinho para a gente almoçar, e ele fica lá olhando, e aí de repente ele se sente solitário. Aí ele começa, tipo assim, me dá atenção, tipo, eu estou aqui, me pega, papai. Mamãe, prefiro seu colo do que esse carrinho frio, entendeu? Aí eu falo, Dani, não olha para ele não, vamos comer. Não olha para ele não, é choro de manhã. Agora estou treinando, amém? Mas eu estou falando: Deus, me capacita, sabe, tudo que eu pedi, eu quero receber, para a minha alegria ser completa, porque eu quero ser um excelente pai. Então eu vou ser um pai muito alegre de ver o meu filho prosperar, amém? Então você pode pedir. Jesus quem está dizendo: cara, pede, vocês não estão recebendo nada, porque vocês não estão pedindo nada. Jesus quem disse isso. Então talvez você esteja precisando pedir algo a Deus. Mateus 7, versículo 7 diz assim, Mateus 7, versículo 7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mesmo não pedindo, vai acontecer. Está escrito isso? Sim ou não? Mesmo não pedindo, vai acontecer. Olha, todo o que pede, mas também o que não pede, recebe. Está aí ou não? Está comigo aí? 8, meu irmão. 8, eu acho que é o 8, não é? 8, pode passar. Todo que pede, e aquele que não pede, também recebe. Está escrito? Sim ou não? Não. Está escrito: pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Por isso que o apóstolo Tiago, no versículo 2 do capítulo 4, Tiago 4, 2, ele diz: vocês não recebem porque não pedem. Ele está falando mesmo que Jesus disse: olha, vocês não têm porque não pedem. Vocês não têm porque não pedem. Olha lá, no final, fala: não tem porque não pedem. Então, meu irmão, comece a pedir a Deus hoje. Sabe, tem muita gente que não está recebendo certas coisas que Deus tem já prontas, separadas para a sua vida, porque a oração está muito escassa, porque ora errado, porque não ora, porque não tem essa vida de dizer: eu tenho um pai bom, eu tenho um pai que tem o controle da situação nas mãos, eu tenho um pai que pode todas as coisas, eu tenho um pai poderoso, então eu posso chegar diante dele e exercer a autoridade que Jesus me deu, compartilhou comigo. Que autoridade é essa? Autoridade para pedir. Você vê que tem que ser autoridade para pedir.
Você vê como Esther, ela era rainha, e naquela época, não é? Ela então estava casada com o rei, lógico, e você vê que ela tinha que, para chegar no rei, ela tinha que ter autoridade. Ninguém poderia chegar no rei se não tivesse autoridade, e mesmo assim o rei tinha que estender o cetro dizendo, a minha autoridade é delegada a você, eu estou te dando essa autoridade. Sabe, no mundo espiritual é assim, por isso que a palavra de Deus diz assim, aproximem-se do trono da graça, aproximem-se do trono de Deus com toda a confiança. Sabe, então existe essa ideia, biblicamente, da gente se revestir de autoridade e a gente pedir para Deus. Mas infelizmente, meu irmão, com muita tristeza eu digo isso, muitos cristãos, não sei se é minoria, eu estou desconfiado que é maioria, mas muitos cristãos têm uma vida escassa de oração. Não tem vida de oração, não pede a Deus, não tem uma lista de pedidos, não tem uma lista, sabe, daquilo que precisa pedir. Sabe, eu lembro que os meus pais, eu já contei várias experiências aqui, desde férias, desde coisas de saúde, desde situações na área moral, também material, mas os meus pais, eles tinham uma lista de oração. E esses dias eu estava revisando a minha lista de oração, né, do início do ano, porque eu tenho que renovar ela mais rápido. Eu falei, eu tenho que mudar essa lista. Tem coisa aqui, está tudo rabiscado. Sabe, você tem que ter uma lista de oração, sabe, onde você vai fazer os pedidos a Deus. E era muito interessante, porque todo final de ano, meu pai pegava aquela lista conosco, e ele voltava na lista, eu acho que ele tinha uma listinha secreta também, que era só dele e da minha mãe, mas tinha a lista da família, e ele voltava na lista, e ele falava conosco, olha só, nós pedimos isso e Deus nos atendeu, olha só, nós pedimos isso e Deus nos atendeu, olha, nós pedimos isso e Deus nos atendeu, e eu lembro que Deus nos atendia, até o pedido para o Felipe passar de ano, porque ele ficava de recuperação, mas Deus atendia. Estava lá, Senhor, por favor, ajuda o Felipe a passar de ano, e Deus atendia, amém? Está entendendo? Sabe, tudo você pode pedir, Deus ele faz, Deus ele vai nos dando. Então, sabe, a primeira coisa que eu creio, que nós precisamos para exercer essa autoridade de Deus, que nos dá o direito de pedir e receber, é entender que Deus tem bênçãos separadas para nós, é entender que Deus, Ele tem bênçãos separadas para nós e para nossa alegria, aleluia. Meu irmão, o que você precisa pedir para Deus? O que a sua família precisa pedir para Deus? O que você tem que colocar numa lista de oração nesses dias? O que você tem que pedir para Deus, sabendo que Ele quer fazer, que Ele vai acrescentar alegria na sua vida? Talvez você tenha que pedir para Deus, às vezes até uma transformação no seu caráter. Esses dias eu conversei com uma pessoa que tentou mudar tudo na sua vida, apenas por treinamentos terapêuticos, coach e recomportamentalização em treinamentos humanos. E sabe o que aconteceu? Nenhuma surpresa, não conseguiu. Porque sem o Espírito Santo, algumas coisas, mesmo que você treine, lá na frente volta tudo. Não sei explicar. É uma coisa de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter o que? A mente de Cristo. Por isso que Deus chama você para ter o caráter de Cristo. Então não adianta, não é você ficar mentalizando, não treinando, vou treinar esse hábito, vou treinar. Claro que existem hábitos transformadores na nossa vida. É claro que terapias, coach, essas coisas podem ajudar. Mas eu estou dizendo, quando você coloca tudo nisso, quando você coloca todo o seu coração nisso, sabe, Deus está dizendo, cara, tem um caminho mais fácil, tem um caminho mais poderoso, mais efetivo, mais verdadeiro, sabe, pede que você recebe. Então tem uma área da sua vida difícil, pede para Deus um hábito novo, fala, Deus, nessa área eu tenho um hábito feio, eu tenho um hábito sujo, eu falo palavrão, pede para Deus, é um hábito. Ah, mas também é pecado, não sei, mas você chega e fala, Deus, eu estou pecado nessa área, sabe, eu sou, Deus, nessa área eu tenho um hábito, eu não gosto de tomar banho, então Deus me ajuda a tomar banho, sabe, é um hábito, você pode pedir para Deus, não é pecado não, mas é um hábito horrível, vai te fazer, vai dar ruim, ah, eu não tenho, sabe, eu não sei qual que é o hábito que você precisa, ah, eu tenho um hábito de comer muito, ah, eu tenho um hábito de comer muito doce, ah, eu tenho um hábito de comer muita coxinha, eu não sei, mas você pode pedir para Deus. Nossa célula essa semana foi uma bênção, tinha mais de 40 pessoas na nossa festa, dia do amigo, foi uma maravilha, né? Muitos amigos convidados, muitas pessoas, a célula estava assim, sexta-feira assim, uma bênção, e
a célula fez uma temática de países. Eu fiquei com o México, comida mexicana. E eu fiz uma carne moída com feijão, que eu não sei o nome. E eu falei, Dani, está uma delícia. Ela falou assim, você só vai saber lá. Porque o que você faz, você acha bom, mas as pessoas têm que gostar. Eu estou achando que está com um pouquinho a mais de pimenta. Falei, vamos ver. Aí quando acabou a festa, eu fui lá, olhei. Gente, raparam até o tacho. Sabe, sobrou nada. Então quer dizer que estava gostoso, viu, minha comida? Mas o que eu ia falar não é isso não. O que eu ia falar é o seguinte. Chegou na festa, a festa era México, Estados Unidos e França, que eram as comidas típicas. A França que ganhou, é lógico, todo mundo gosta de comer pão e queijo, mas a festa, de repente, acrescentaram o Brasil. Falei, tá bom, vai ter feijão tropeiro. Pensei, vai ter feijão tropeiro, né? Quando pensa em Brasil, você pensa em quê? Feijoada, feijão tropeiro, alguma coisa assim, ou não é? Meus irmãos, quando eu cheguei lá, para a honra e glória do Senhor, a equipe do Brasil levou o quê? Coxinha, meus irmãos. E era uma coxinha assim, daquelas assim, sabe, sobrenaturais. Louvado seja Deus. Mas sabe, eu não sei qual é o hábito que você precisa pedir para Deus. Pede para Deus. Qual é a área do seu caráter? Pede para Deus. Sabe, qual é a área que talvez que você está em transformação, mas você não vê aquela transformação completa acontecer? Pede para Deus, Ele te capacita, Ele te dá graça. Mesmo que você faça treinamentos humanos, pode ajudar alguma coisa? Pode, mas vai vir mesmo é do Senhor. Você precisa falar, Deus me ajuda nessa área, eu sou difícil nessa área, Deus me ajuda. Sabe, meu irmão, talvez você precise da salvação de um parente, pede para Deus. Você precisa de um casamento de qualidade, pede para Deus. Eu preciso de um carro melhor, pede para Deus, Ele quer a sua alegria. Se esse carro está só te dando de tristeza, você vai pedir para Deus, Ele vai te abençoar, sabe, pede para Deus, eu quero uma casa melhor, agora tem 4 filhos, quero uma casa de 7 quartos, pede para Deus, pode pedir para Deus, mas assim, não importa, peça para Deus, peça umas férias que você merece, aleluia Senhor, eu quero as férias, começa a orar hoje. Você quer sair de férias ano que vem, ora hoje, você já pede para Deus, e você vai ver uma situação abençoada acontecer na sua vida, situações sendo transformadas, mudando daqui, mudando dali. Você vai pedir, e Deus certamente vai atender o seu pedido, amém? John Wesley, o grande avivalista, né, que foi assim, aquele que, vamos dizer, salvou a Inglaterra de guerras, e a sua mensagem salvou também vidas, centenas de milhares de vidas na Inglaterra. John Wesley, ele foi assim um fundador do movimento metodista, especialista em igrejas, nas casas, igreja também, né, nas 2 asas, na celebração e nas células. John Wesley era assim, ele é alguém admirável. Ele disse assim, parece que Deus escolheu se limitar aqui na terra. Claro que é só uma ideia, para você entender. Parece que Deus escolheu se limitar aqui na terra às orações do seu povo, e que nada Ele fará, a não ser que primeiro lhe peçam. O que você tem pedido para Deus? Segunda coisa, como exercer a autoridade de Deus para você pedir e receber. Segunda coisa, presta atenção, tenha cuidado com a motivação do seu coração. O apóstolo Tiago, ele diz, olha, vocês não percebem da onde que vem essas contendas? Elas têm a ver com o coração de vocês. As contendas que acontecem fora, elas têm a ver com a guerra dentro das pessoas. Elas têm a ver com o interior das pessoas. Ele está dizendo isso no versículo 1. Tiago 4, ele diz, vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, fazem guerras e não têm, porque não pedem. Está vendo? As pessoas estão tentando ter as coisas do jeito errado. As pessoas estão tentando ter a coisa com a motivação errada. Sabe, as pessoas estão tentando ter as coisas dessa forma, e Deus está dizendo, não tem porque não pedem. E agora ele diz, quando pedem, não recebem. Então existe o cara que pede, mas também não recebe, porque pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Mas ele está dizendo, olha, o interesse é só o seu prazer. O interesse não é ser uma bênção com aquilo. O interesse não é ser usado por Deus.
O interesse não é ser hospitaleiro, o interesse não é compartilhar e testemunhar do que Deus fez, mas o interesse é somente, unicamente, algo ligado ao seu egoísmo, ao seu prazer. E aí é quando o apóstolo Tiago está dizendo, nesse caso vocês não vão receber. Então a segunda coisa, nós precisamos, meus irmãos, cuidar da motivação do nosso coração. Sabe o que significa isso? Em outras palavras, nós precisamos também estar ligados à vontade de Deus. Se a gente pede algo, por exemplo, que não é bíblico, Deus não vai fazer, porque nós estamos pedindo contrário à vontade pré-estabelecida de Deus. A Bíblia é a vontade pré-estabelecida de Deus. Sabe, uma vez, muitos anos atrás, aconselhei uma jovem, e ela estava orando para um cara divorciar da esposa e casar com ela. E é verdade isso. E ela falou assim, não pastor, mas ele já está separado, já acabou no coração dele. Eu falei, menina, no coração dele acabou e seu coração está acabado, está dominado pelo inimigo. Por quê? Porque ela estava orando algo que Deus nunca responderia. Que Deus nunca responderia. Não sei se você entendeu, sim ou não? Senhor, abençoe os meus negócios, mas seus negócios estão sonegando impostos. Como Deus vai abençoar algo que nós estamos descumprindo as escrituras? Porque Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Jesus poderia não ter recolhido impostos, porque ele era descendente de Davi, mas mesmo assim ele recolheu para dar testemunho, e ele disse, vocês não podem sonegar. Sabe, então tem coisas que não acontecem, por quê? Porque estão fora da vontade de Deus, tem alguma coisa errada, é algo que a Bíblia proíbe, é algo que a Bíblia não desaconselha ou não aconselha, é algo que talvez não esteja de acordo com o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida, sabe, por isso que a oração é assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então meus irmãos, nós sabemos que algumas coisas que nós queremos, Deus não quer, e nós precisamos pedir o que Deus quer, nós precisamos aprender também a pedir o que Deus quer. Nós sabemos às vezes muito sobre o que nós queremos, e sabemos pouco sobre o que Deus quer. Quem sabe essa semana você vai perguntar em alguma área da sua vida, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer dos meus filhos? Quais as portas o Senhor vai abrir para mim? Porque Deus responde, Deus dá sinais, Deus fala, Deus te abençoe, e aí você vai pedir segundo a plena vontade de Deus para a sua vida, amém? Então vamos lá, primeira coisa, como exercer a autoridade que Deus nos deu, e a gente pode pedir e receber. Primeira coisa, nós temos que crer que Deus abençoa, que Deus gosta de nos abençoar, e Ele faz isso para a nossa alegria. Segunda coisa, nós temos que cuidar da motivação correta, de aprender a pedir segundo a vontade de Deus, de aprender a perceber o nosso coração. E terceira e última coisa, preste atenção, terceira e última coisa, Marcos 11, versículo 24. Marcos 11, versículo 24, Jesus está ministrando também sobre oração, também sobre a autoridade para receber o que Deus tem. Agora olha o que ele diz, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, todos, vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Portanto eu digo, Jesus está dizendo, portanto eu digo, vamos, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá, amém? Preste atenção, eu sei que nós já falamos aqui de entender que Deus tem bênçãos para nós já falamos aqui sobre a motivação correta, sobre a vontade de Deus, mas olha que esse texto, como ele é poderoso, veja só, ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que você pedir em oração, se você crê que Deus pode, vai acontecer, sim ou não? Está escrito isso aí? Sim ou não? Sabe por que te confunde? Porque você sabe que Deus pode, mas não está escrito isso aí. Está escrito, olha, tudo que você pedir em oração, se você crer que Deus pode, vai acontecer. Está escrito isso aí? Sim ou não? Não, por quê? Aí que está o ponto. A grande maioria dos cristãos, talvez a maioria absoluta dos cristãos, crê que Deus pode tudo. Mas uma coisa é crer que Deus pode tudo, outra coisa é pedir e crer no que você pediu. São coisas diferentes. Olha só,
Então é verdade que Deus pode tudo, mas não é isso que ele está falando. Então, o texto está falando que Deus pode curar, o texto está falando que Deus responde orações, o texto está falando algo além disso. Eu quero te explicar isso. Qual que é o segredo? Tem um segredo embutido aqui. Aqui dentro desse texto tem um segredo, e o segredo está na parte B do versículo. Olha, creiam que já o... Sabe qual é o segredo, meu irmão? É você aprender a crer que já recebeu. Está no passado. Você pede, mas a sua fé é tão convicta que você sabe que já recebeu. É a química que Paul Yang-Cho fala. Por isso que ele ora para uma bicicleta, quando a Coreia do Sul não era nada, depois da guerra, no pós-guerra, ele ora para uma bicicleta, ele pede uma bicicleta, e ele pede a marca da bicicleta, e ele diz o modelo que ele queria, e ele pede uma escrivaninha, e ele não queria de compensado, ele queria de madeira maciça, e ele pede a escrivaninha, e ele pede a cadeira, e a cadeira tinha que ser da Tramontina, não podia ser da esquina ali não. E ele pede a cadeira, e ele vai pedindo a Deus. Não sei se você conhece a história, um livro maravilhoso, A Quarta Dimensão, todo cristão deveria ler, do Paul Yang-Cho. Mas ele diz, eu pedi, aí de repente veio uma substância, ele chama isso de substância, uma coisa no meu interior, crendo que eu já recebi. E aí agora ele começa a agradecer a Deus pelo que ele já recebeu. E aí os irmãos da igreja, a igreja dele era pequena, e ele conta que ele chega lá e fala assim, meus irmãos, eu ganhei uma bicicleta, eu já tenho uma bicicleta. E aí os irmãos falavam, cadê? E ele falava, está aqui, eu estou grávido dela. E ele não tinha essa barriga não, mas mesmo assim ele falava, eu estou grávido dela. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele está cumprindo o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Sabe por que nós temos que desmistificar? Não adianta você só crer que Jesus pode fazer. Tem muito crente que crê que Jesus pode todas as coisas, mas ele não tem nada. Cara, Jesus é o dono da prata, mas ele está devendo Deus e o mundo. Jesus pode curar, mas ele fica gripado, ele fica doente, e ele nunca considera a possibilidade que ele pode ser curado por Deus, ainda que não tenha problema tomar remédio. Aí você fala, cara, você não crê? Creio, Deus pode curar, mas você está orando para isso, está pedindo isso, você está agindo como isso? Não, aí não. Então é um negócio distante. O que Jesus está tentando trazer é uma realidade. O que Jesus está dizendo, olha, meus filhos, vocês precisam orar desse jeito, vocês precisam pedir corretamente, crendo que já receberam, e assim vai acontecer com vocês. Sabe, meus irmãos, a Bíblia ela tem mais de 7.000 promessas, e essas 7.000 promessas, elas estão em pelo menos 250 a 300 ideias, né? Elas fazem parte como se fosse em 250 a 300 grupos de promessas, mas são mais de 7 promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Sim ou não? Mas sabe, você precisa tomar posse, precisa crer. A Bíblia tem a promessa principal da eternidade, então você crê na eternidade, essa é mais fácil. Mas a Bíblia tem outras promessas. Jeremias 29 fala assim, olha, eu tenho promessa de esperança, de um futuro de paz para a sua vida, de prosperidade para você. Você vê como que a Bíblia é cheia de promessas, ela vai nos nutrindo com essas promessas. Você vê que a Bíblia tem promessas com medo, ela fala em relação ao medo, né, contrárias ao medo. Ela fala assim, olha, o verdadeiro amor vai lançar fora o medo. Ela fala várias vezes nas escrituras, você vê Deus falando para o homem, não tenha medo, seja corajoso, seja forte. São promessas de Deus. Quando vem o medo sobre a sua vida, você já precisa orar, crendo que já recebeu. Sabe, quando vem as coisas sobre a sua vida, você tem que orar, sabe, e às vezes você fica pensando o que já aconteceu comigo, tá bom Senhor, eu pedi, e eu creio que já recebi, Deus, eu estou pedindo há alguns meses, mas agora parece que eu estou crendo, parece que eu estou possuído do que eu já recebi, parece que eu já internalizei esse negócio que eu já recebi, eu pedi com tanta convicção, e agora eu creio que eu já recebi, mas eu ainda não estou vendo. Onde que está? Eu não estou vendo, Senhor, eu recebi, mas aonde está? Sabe, a palavra de Deus diz que Ele já, diga comigo, já
já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor, Efésios 1:3, bendito seja o Senhor que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos cuidar para entender isso, para internalizar isso com muita força no nosso coração. Porque alguns cristãos olham esse texto e eles leem na sua mente errado. Eles leem assim, olha, aquele que orar e crer que vai receber, vai receber. Aquele que orar e crer que receberá, receberá. Mas Jesus não fala isso. Ele fala, aquele que orar, aquele que pedir, crendo que já o recebeu, receberá. Amém? Eu sei que dá um bizil na nossa cabeça, mas é Jesus dizendo. E a palavra ia realmente no passado. Está dizendo, cara, você precisa mudar a sua perspectiva. A fé é assim. A fé é o quê? O Hebreus diz que a fé é a convicção de fatos que se esperam. Eu estou convicto, mas que eu ainda não vejo. Que eu ainda não vejo. Eu já estou convicto, eu tenho, mas eu ainda não vejo. Essa é a fé. Agora olha só em Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, versículo 17. A palavra de Deus diz, está falando assim, ó, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Está falando de quem aqui? Está falando de Abraão. Abraão creu na promessa do filho, e ele fez com que a sua fé se materializasse no filho que foi Isaque. Preste atenção, isso é muito profundo. Diz, o Deus que dá vida aos mortos, e o Deus que chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Agora preste atenção. Preste atenção nisso aqui para você entender. Eu vou ler novamente essa parte. O Deus que chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Mas tem muito cristão que erra aqui. E hoje, nos nossos dias, nessa onda de muito pensamento positivo, de ficar repetindo uma coisa até que ela seja verdade, essas coisas é um perigo. Porque veja só, preste atenção. A Bíblia, ela está dizendo sobre um princípio espiritual. Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe, como se existisse. Então, como que funciona? A pessoa está doente, por exemplo, está com uma dor, tá doente, está com uma dor, vamos dizer assim, na região do rim, por exemplo. Está com uma dor. Aí ela quer ser curada por Deus e quer ter fé, Aí o que ela começa a fazer? Ela começa a negar a dor. Você está com dor? Não, estou não. Você está com dor? Não tem dor nenhuma. E ele começa a negar, não estou com dor. E ele começa a andar com aquela dor, matando ele, mas ele nega a dor. Só que Jesus não quer que você negue a dor. Jesus quer que você declare a cura. Por quê? Preste atenção. Deus traz à existência aquilo que não existe, que é a cura, como se existisse. Mas tem gente que pratica isso errado. Tem gente que faz o seguinte: Deus tira da existência o que existe. Não sei se você entendeu. Aí o cara começa a negar a dor. Ele vira um arrogante espiritual. Ou ele vira um louco. Esse cara é doente da cabeça. A dor está aí, cara, está doendo pra caramba. Tá não, tem dor nenhuma. Depois chega à noite e fica lá gemendo, tem dor. É errado isso, meu irmão, isso é, desculpe falar, mas é ignorância religiosa. É ignorância espiritual. A Bíblia não está dizendo para negar a dor. Olha só o que acontece, olha só, esse texto está falando. Ele traz à existência aquilo que não existe como se existisse. Não é para você dizer que não existe uma coisa que existe. Não é para a pessoa dizer que não existe o que existe.
E aí, aqui tem muito crente fazendo confusão. Não é para chamar a não existência o que existe, entendeu? Então, a fé, meu irmão, ela não nega a existência da realidade. Mas ela atrai a realidade dos céus para combater a realidade da terra. Vou repetir. A fé bíblica não nega a existência de uma realidade natural. Não é negar uma realidade. É atrair outra realidade para o lugar dessa. Então o cara está curado, ele está com dor, ele tem que falar assim, olha, eu estou com dor, mas em nome de Jesus eu já estou curado. Essa cura vai se materializar em breve, em nome de Jesus, isso ele pode dizer. Eu estou com dor, mas eu creio que Jesus vai me curar essa noite. Eu estou com dor, mas eu tomo posse da cura de Jesus. Eu tomo posse da cura de Jesus, essa dor vai passar em nome de Jesus. Aí é outra coisa. Porque olha só o que acontece nesse texto, continua comigo aí no versículo 18, olha o que diz, Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu. Acompanhe comigo por favor, tornando-se assim o pai de muitas nações, assim como está escrito, assim será a sua descendência. Agora veja o 19, sem se enfraquecer na fé, não, lê comigo aqui de novo, meu irmão, lê comigo aqui, só esse pedaço, lê comigo assim, vamos lá, 1, 2, 3, sem se enfraquecer na fé. Tem crente que acha se falar a verdade enfraquece a sua fé. Isso é misticismo, isso é loucura. Então o cara está devendo até as cuecas, sabe esse termo? É que o cara está devendo tudo, está cheio de dívida, a empresa quebrada, a vida quebrada, está tudo quebrado, ele não tem dinheiro, mas ele fica assim, eu não tenho dívidas. Eu não tenho dívida. Por quê? Porque ele está achando que isso é fé. Eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso de conselho. Por quê? Porque Jesus já levou essa dívida, então eu não tenho dívida, eu não tenho dívida, eu não tenho dívida. E ele fica tentando tirar a existência o que existe. Mas Jesus não falou para tirar a existência o que existe. Jesus falou, traz à existência aquilo que não existe. Então isso é um orgulho religioso, uma loucura religiosa. Está errado, olha só. Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo não tinha vitalidade. Isso é humildade, meu irmão. A fé, ela tem que ser ancorada na sua humildade, na sua humilhação, e não na sua arrogância. Ele poderia falar assim, eu estou plenamente com vitalidade, né, Sara? Aí ela dizia, entendeu? Mas não. Ele reconheceu, ele foi humilde, sem se enfraquecer na fé, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem nada a ver, meu irmão, ser humilde, reconhecer a realidade, não tem nada a ver com enfraquecer na fé, pelo contrário, a sua humildade pode fortalecer a sua fé, porque a partir da humildade, você pode trazer à existência o que não existe, como se existisse, mas a partir do orgulho, você vai ficar tentando tirar da existência o que existe. É ao contrário do texto. E aí olha o que diz aí. Ele reconheceu que não tinha vitalidade, porque já tinha 100 anos. E além disso, o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Eu me lembro quando as pessoas perguntavam para a gente, o que vocês têm? E eu lembro de alguma pessoa chegar para mim um dia e falar assim, vocês não podem responder isso. E a gente falava, olha, nós temos esterilidade sem causa aparente. É o nome do negócio que eles falaram aí, que é. Mas Deus vai fazer um milagre, não sei de qual forma, pode ser de uma forma A, B e C, mas Deus, eu preciso de Deus, Ele que dá a vida, e Ele vai fazer um milagre, e esse milagre vai acontecer, e em breve nós teremos os nossos filhos. Aí a pessoa ficava assim, mas talvez você não tem que declarar isso, você tem que declarar que você é saudável. Eu falei, mas eu não sou, entendeu? Eu não estou. Você tem que declarar que não tem nada, mas não é assim, é ao contrário, eu tenho que declarar que eu vou ser curado, mas não que eu não tenho nada, porque eu não posso tirar da existência o que existe, eu tenho que trazer à existência o que não existe. Então nós trazíamos o Filho à existência, quando ele não existia, e veio a existir, amém?
Se você tem dívidas, não nega as dívidas, busca ajuda, busca conselho, busca sabedoria, age em Deus, mas você vai dizer, eu tenho as dívidas, está difícil, a situação complexa, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha história, Ele vai me ajudar, vai me dar sabedoria, vai me capacitar, vai me aumentar meus recursos, vai ajudar eu resolver essas circunstâncias, vai me dar tudo que eu preciso, e em breve eu não terei dívidas e vou juntar dinheiro. Entendeu? Amém? Meu casamento. Não, meu casamento tá ótimo. Eu estou declarando fé, tá ótimo, tá uma porcaria, mas tá ótimo. Não, é orgulho, meu irmão. Olha, o meu casamento não tá legal, mas pela fé em Jesus Cristo, eu creio que Deus vai movimentar o meu coração, vai mexer comigo, vai trabalhar com a minha esposa, vai mexer com ela, vai mexer comigo. Deus vai fazer algo novo, e em breve nosso casamento será tão saudável, a ponto de poder ajudar outras pessoas, a ponto de ser uma luz na vida de outras pessoas. Amém? Aí você está trazendo à existência o que não existe como se existisse. Quantos entenderam essa verdade? Amém? Pratique isso, peça ao Senhor, pedir ao Senhor, essa ideia de pedir ao Senhor é assim, né? Agora olha o que diz para terminar o versículo 20, diz assim, olha, mesmo assim, mesmo reconhecendo a sua realidade difícil, mesmo assim, não duvidou e não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, aleluia. Então meu irmão, guarde isso, último ponto, guarde isso, ter fé não é negar a existência de um desafio, ter fé não é negar a existência de um problema, ter fé não é negar a existência do negativo, mas é afirmar a realidade espiritual do que é positivo. Ter fé não é negar o negativo, mas é afirmar a realidade espiritual do positivo que está para materializar na sua vida. E ele vai se materializar, porque a nossa fé, ela movimenta os céus. A nossa fé, ela é juntada com obras, o nosso coração humilde, a gente reconhece e a gente sabe que Deus vai trazer à existência coisas que não existem, como se existissem. Então você pode ver você dentro daquela sala assinando aquele contrato, né, de aluguel do novo apartamento, ou assinando aquele contrato do apartamento melhor que Deus vai te dar, amém? Você pode se ver já numa outra sala na empresa que você trabalha, você pode se ver numa outra sala na empresa que você trabalha, e você pode dizer, Senhor, eu trago a existência aqui que não existe. Você pode orar, pode pedir capacitação, e Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E aquele lugar pode ser o seu lugar amanhã, mas você já toma posse dele hoje. Então a fé não nega a existência do problema, mas afirma a realidade espiritual daquilo que ainda não se materializou e vai se materializar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar.